Dilma Rousseff nega ter cometido crime de responsabilidade e classifica processo de impeachment como ameaça de ruptura democrática no país. 3 ministros do governo Temer participam de audiências públicas no Senado. Comissão da Agenda Brasil é reinstalada e plenário aprova mudanças na lei antidoping e proposta que pode ampliar a rede de saneamento básico em todo o país. Olá, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. Na defesa por escrito apresentada à Comissão Especial do Impeachment, a presidente afastada Dilma Rousseff nega ter cometido crime de responsabilidade e classifica o processo como uma ameaça de nova ruptura democrática no país. O documento foi lido na Comissão Especial do Impeachment pelo advogado de defesa José Eduardo Cardoso. As dúvidas sobre o comparecimento da presidente afastada à comissão do impeachment acabaram ontem. Dilma Rousseff comunicou em sua conta no Twitter que seria representada pelo advogado José Eduardo Cardoso. É uma faculdade que a lei lhe dá, uma faculdade que permite que ela, tanto nessa fase quanto na fase final do eventual julgamento, caso a pronúncia seja aprovada, dela comparecer pessoalmente ou não. Ao longo de quase uma hora, Cardoso leu a manifestação assinada pela presidente afastada. No texto de 30 páginas, Dilma reafirma os pontos centrais já apresentados pelas testemunhas de defesa. Diz que os decretos de crédito suplementar não impactaram a meta de superávit fiscal e tiveram a legalidade atestada por várias instâncias de controle. Sobre as chamadas pedaladas fiscais, reforça que o gerenciamento do Plano Safra é de responsabilidade do Ministério da Fazenda e que os atrasos nos repasses ao Banco do Brasil não constituem operação de crédito. Por diversos governos, nunca se considerou qualquer possibilidade jurídica, portanto, de que essas situações de inadimplência relativa de um ajuste pertinente a uma prestação de serviços pudessem ser vistas como algo vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dilma Rousseff atribui o processo de impeachment à chantagem por não ter cedido a pressões para barrar a Operação Lava Jato e classifica seu afastamento como um golpe injusto, uma ameaça à democracia baseada em acusações frágeis. Peço que reflitam com absoluta isenção sobre a história do nosso país e sobre o que representará para a nossa jovem democracia a cassação de um mandato presidencial realizada nessas circunstâncias e por esses motivos. O advogado da presidente afastada confia na consistência dos argumentos apresentados pela defesa. Numa análise isenta, não há como continuar um processo como esse, mas nós sabemos que há uma discussão política. E se essa discussão política for a revelia das provas, você acaba tendo um rompimento com a Constituição, porque no presidencialismo você só pode ter o afastamento do presidente com provas que demonstrem crime de responsabilidade. Isso não existe. Houve o fato é crime de responsabilidade, independente da digital da senhora presidente, até porque quem quer fraudar, no caso das pedaladas, não coloca digital, independente de dolo, independente de ação, basta a omissão. A presidente Dilma é a autora intelectual das pedaladas fiscais e não deixaria as suas digitais numa fraude que foi identificada tanto no processo do impeachment como foi devidamente comprovada pelo Tribunal de Contas da União. A defesa da presidente afastada encerra a fase da produção de provas, em que foram ouvidas mais de 40 testemunhas. Agora começa a contar o prazo para as alegações finais, que serão encaminhadas por escrito ao relator, senador Antônio Anastasia. Serão 5 dias para a acusação e 15 para a defesa. O relatório dessa fase do processo deve ser votado na comissão do impeachment no dia 4 de agosto e a votação em plenário está prevista para o dia 9. Se a decisão do plenário for pelo segmento do processo, a presidente afastada enfrenta um novo julgamento em plenário, possivelmente no final de agosto. O presidente do Senado decidiu arquivar 2 pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, por suposta omissão cometida durante o julgamento dos procedimentos relativos à admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. O anúncio foi feito na sessão plenária desta quarta-feira. Os senadores aprovaram um incentivo para que empresas de saneamento básico ampliem as redes de água e esgoto no país. Com a votação de hoje, o projeto não precisa mais ser analisado no Congresso e segue para a presidência da República. Segundo o Instituto Trata Brasil, 8 em cada 10 brasileiros recebem água tratada, mas menos da metade da população tem acesso à coleta de esgoto. Isso dá mais de 100 milhões de pessoas.
A meta do governo federal é levar o saneamento básico a todos até 2033. Mas no atual ritmo de investimentos no setor, o objetivo só será alcançado em 2055. Para cada R$1 que se investe em saneamento básico, nós economizamos R$4 em despesa de saúde. O projeto aprovado no Senado cria incentivos para expandir as redes de água e esgoto. Se aumentarem o volume de investimentos, as empresas de saneamento vão ganhar créditos para abater no PIS, PASEP e COFINS. O benefício fiscal vale até 2026. Para ter direito ao crédito, a empresa precisa atender a alguns critérios. Não pode fazer parte do Simples Nacional e deve investir mais do que a média dos últimos 10 anos. Os projetos têm que estar de acordo com o Plano Nacional de Saneamento Básico. Se nós conseguirmos jogar os R$4 bilhões que hoje as empresas e concessionárias pagam de PIS/COFINS para novos investimentos em saneamento básico, nós estamos falando em diminuir a mortalidade infantil, nós estamos falando em diminuir as doenças que atingem principalmente os idosos. Os senadores aprovaram a medida provisória que destinou R$420 milhões para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e febre chikungunya. A maior parcela será direcionada à compra de repelentes para grávidas atendidas pelo programa Bolsa Família, do Ministério do Desenvolvimento Social. A MP também destina R$70 milhões para o Ministério da Defesa investir na operação das Forças Armadas que combate o mosquito. Já o Ministério da Ciência e Tecnologia foi contemplado com R$50 milhões para pesquisas de diagnóstico e tratamento da infecção causada pelo vírus Zika. O plenário aprovou a medida provisória que adequa a legislação brasileira às normas internacionais sobre controle de doping. O relator, senador Telmário Mota, explica qual é a intenção da proposta. Para instituir a Justiça Desportiva Antidopagem, atualizar a legislação brasileira, tornando-a mais técnica e efetiva na defesa, em âmbito nacional, dos direitos dos atletas de participarem de competições esportivas livres de qualquer forma de dopagem, de modo a atender aos requisitos acordados para sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Os senadores também aprovaram a proposta que altera a Constituição para permitir que entidade de representação de municípios de âmbito nacional possa propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Eu acho da maior importância que os municípios, que são entes federados, em igualdade de condições com a União e com os estados, tenham a legitimidade, possam ter representatividade perante a mais alta corte do país, na defesa dos interesses do município. A comissão que discute a regulamentação de dispositivos constitucionais voltou hoje aos trabalhos. A nova lei contra crimes de abuso de autoridades pode ser um dos primeiros itens a serem analisados. Renan Calheiros já havia anunciado a matéria como prioritária na semana passada. Nesta quarta-feira, o presidente do Senado voltou a pedir pressa na votação do projeto da nova lei contra o abuso de autoridade. O legislativo funciona mesmo nos momentos que a sociedade requer. Então, esse é o momento, o Supremo cobrou na semana passada, de nós regulamentarmos o abuso de autoridade. Não é contra o Legislativo, não é contra o presidente do Congresso, nem da Câmara, nem contra o presidente do Supremo Tribunal Federal, nem contra o Ministério Público. Não é contra ninguém. O abuso de autoridade, ele é danoso para a sociedade, desde a maior autoridade do país até o guarda da esquina. O texto prevê pena de 6 meses a 5 anos de prisão e pagamento de multa para servidores e membros dos 3 poderes e do Ministério Público de todas as esferas da Federação que ordenarem ou executarem captura, detenção ou prisão fora das hipóteses legais. Também estabelece outros crimes com punições, entre eles uso de algemas ou de qualquer outro objeto que impeça a locomoção quando não houver resistência à prisão, grampos telefônicos sem autorização da Justiça e ato de constranger alguém sob ameaça de prisão a depor sobre fatos que possam incriminá-lo.
A proposta de atualização da lei foi sugerida em 2009. O texto foi arquivado pela Câmara e nesta semana o presidente Renan resgatou um novo projeto de lei sobre o tema. A matéria vai entrar na pauta da comissão especial criada para regulamentar artigos da Constituição, presidida pelo senador Romero Jucá. O objetivo do Senado Federal será ampliar as condições de investigação, mas ao mesmo tempo também definir e acompanhar os procedimentos dos diversos agentes públicos no que diz respeito às tratativas com a sociedade. Nos últimos dias, houve protestos de senadores por acharem que a nova lei dificultará as investigações da Operação Lava Jato. Discutir abuso de autoridade nesse momento certamente é colocar em dúvida o propósito, já que há aqueles que interpretarão como sinais de que queremos comprometer a Operação Lava Jato. Começa a haver um sentimento entre diversas pessoas da política de tentar dar um basta na Operação Lava Jato. E a gente não pode deixar que isso aconteça. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, foi ouvido em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça. Ele defendeu os projetos de lei que aumentam o salário de servidores federais. Senadores disseram que o momento não é adequado. O ministro lembrou que, na maioria, os reajustes cumprem acordos já firmados antes pela presidente Dilma Rousseff. Para Diogo Oliveira, o impacto da folha de pagamento no déficit público já foi calculado e está abaixo da inflação prevista para os próximos 3 anos. O que estou mostrando é que o impacto a cada ano do reajuste, ele está sendo um pouquinho menor do que a inflação esperada do ano, né, naquele ponto. Isso é muito ou é pouco? Eu diria isso não é pouco. Tá? Mas eu diria que isso é razoável. Senadores da base do governo e da oposição criticaram as propostas de reajustes dos servidores públicos do Executivo. Mas eles também alertaram para o efeito cascata do reajuste salarial do funcionalismo do Judiciário sobre o caixa de estados e municípios. O principal problema que nós vislumbramos em relação ao aumento de gastos no âmbito federal diz respeito ao teto remuneratório. E esse mesmo teto vale para Sergipe, vale para São Paulo, vale para qualquer outro estado. E isso faz com que a pressão por ganhar o teto ela seja constante e seja uma realidade em diversas carreiras. Então, quando a gente trata de aumento do teto, a gente está falando aqui de um aumento imediato dos gastos pelo destravamento desse limitador. Nós vamos defender o reajuste de todas essas carreiras que foram combinadas com a presidenta Dilma. Foi uma prática que começou com o presidente Lula, esses acordos trienais. Então vamos votar em todos esses acordos que foram ajustados lá atrás. Não vamos votar na questão do teto do Supremo. E eu quero até explicar o motivo por que nós não vamos votar. Nós estamos que se nós tivéssemos um outro momento de crescimento, que todo mundo estivesse ganhando, que o rendimento dos trabalhadores estivesse crescendo, aí tudo bem, vamos aumentar. Mas não, senhores, a gente está no período, está tendo queda de rendimento dos trabalhadores mais de 7% no ano. O que se questiona, ministro Diogo, não é a necessidade evidente de nós valorizarmos o servidor público brasileiro, motivarmos e estimularmos. É se reunirmos as condições econômicas e financeiras para fazer isso nesse momento. Após a audiência pública com o ministro do Planejamento, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 8 projetos que promovem reajustes salariais para servidores da Câmara dos Deputados, do Tribunal de Contas da União, das Forças Armadas e de várias carreiras do Poder Executivo. As matérias ainda serão analisadas pela Comissão de Assuntos Econômicos. A Comissão da Agenda Brasil foi reinstalada hoje. O grupo estava tendo dificuldade para se reunir por causa do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Os integrantes da comissão especial analisam projetos considerados prioritários e aceleram a tramitação dessas matérias. O senador Otto Alencar preside o colegiado. Ele antecipou as 2 matérias que deverão ser votadas na reunião da próxima semana. Primeiro, a modificação da lei das licitações, que rege atualmente
as licitações nas 3 esferas de governo. Essa é uma legislação que precisa ser modificada, até porque é uma legislação de 23 anos que está completamente superada para que os governos, ou municipais ou estaduais, até o governo federal, possa licitar as suas obras dentro de uma letra de lei moderna, segura, firme, que dê transparência na licitação e que os municípios, os estados e o governo federal possam também adquirir os seus produtos por preços de mercado e não submeter a uma legislação que favorece muito mais a quem vai entregar a obra, vai entregar o material ou produto, de que protege mais o governo. E a segunda matéria, que é a nova lei de regulação das agências federais, que precisa também de uma modernização para estabelecer, primeiro, transparência, eficiência e agilidade para, de alguma forma, regular essas concessões todas, de telefonia móvel, de transportes, de portos, de aeroportos, enfim, as agências todas precisam de uma legislação mais moderna. A comissão mista que analisa a medida provisória 723 aprovou o parecer favorável do senador Humberto Costa. A MP prorroga por 3 anos o prazo de revalidação do diploma e do visto temporário dos profissionais estrangeiros que fazem parte do programa Mais Médicos. Foi acrescentada uma emenda que assegura participação nos editais do programa a médicos brasileiros formados no exterior, mesmo que estes países apresentem índices iguais ou inferiores a 1,8 médico por 1.000 habitantes. Uma portaria anterior impedia que estes profissionais pudessem disputar vagas no programa. O Sistema Único de Saúde precisa de mais recursos. Para o ministro da área, Ricardo Barros, melhorias na gestão têm que vir antes de se destinarem mais verbas para o setor. O SUS e suas qualidades e problemas foram os temas de audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais, realizada nesta quarta-feira aqui no Senado. Mais gestão e mais prevenção. Essa a receita do ministro da Saúde do governo Temer, Ricardo Barros, para enfrentar as dificuldades do SUS, Sistema Único de Saúde, de quem se espera dar conta de tantas demandas. Com a receita em queda, desperdício, má gestão, falta, desvio ou mau uso de profissionais podem tornar a situação da saúde no país ainda mais grave. Gestão é fundamental. Nós não gastamos bem os recursos da saúde. É visível o mau uso dos recursos da saúde. Não só da saúde, em outras áreas do governo também, mas eu sou ministro da Saúde. Então, enquanto nós não utilizarmos bem os recursos que temos, pedir mais não me parece a missão adequada. Eu prefiro arrumar a casa primeiro, garantir que tudo que está sendo gasto seja bem gasto, com a melhor qualidade possível, o melhor retorno à população possível, e aí vamos buscar novas fontes de financiamento para aquilo que se apresentar necessário. Senadores defendem o SUS, conquista democrática da sociedade brasileira, mas reclamam dos gargalos do sistema e mesmo das prioridades que os governos têm tido nos últimos anos. Desde 88 para cá, onde ele foi instituído, estamos aí com cerca de 28 anos, há que se reconhecer que nós tivemos um grande avanço no atendimento na saúde do Brasil. A nossa saúde realmente não vai bem. Se fizer uma pesquisa, tenho certeza, vai aparecer como, se não o primeiro, o segundo dos itens aonde a reclamação é a maior. Não dá para a gente encarar esse debate sobre financiamento como se fosse resolver isso por uma outra via que não seja por mais recursos, ministro. Me perdoe a minha sinceridade, que é como a sua também, cristalina. Para o ministro, o SUS é fundamental, mas é preciso entender a contribuição dos demais participantes do sistema de saúde, as instituições filantrópicas, as santas casas, hospitais e clínicas particulares e os planos privados. A porta de entrada de muitos dos serviços de saúde são as estruturas públicas. Então, quando quem tem o convênio dá entrada na estrutura pública, esse atendimento precisa ser ressarcido. Até porque, como o senhor mesmo disse, há incentivo fiscal para os planos de saúde. Portanto, quem está pagando parte disso é a própria renúncia fiscal e é o próprio Tesouro. E nada mais justo que ele possa se ressarcir desses atendimentos que são praticados.
O ministro da Educação, Mendonça Filho, esteve na Comissão de Educação. Ele apresentou 4 prioridades para o setor: a Base Nacional Comum Curricular, alfabetização na idade certa, reforma do currículo do ensino médio e a formação de professores para a educação básica. Mendonça Filho defendeu a necessidade de se adotar responsabilidade fiscal nos gastos com educação. O ministro disse ainda que defende a educação sexual nas escolas e que a desvinculação de receitas para a saúde e educação, defendida pelo governo Temer, não vai afetar o cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia. Até amanhã.